Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Tem uma palavra da parte de Deus para nossa meditação nesta noite, para todos aqueles que amam a obra missionária, que já ouviu a alma clamar, sente clamor pelas vidas que estão perdidas. Diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele quem não ouviu falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Interessante essa palavra para quem ama a obra missionária. Inicia dizendo que todos aqueles que invocam o nome do Senhor será salvo. Mas no mesmo instante, fala dessas pessoas que nunca ouviram falar. Porque eles precisam crer. Então, como eles vão invocar se eles não creram ainda? Mas para eles crer, precisam ouvir falar. Porque a fé vem no ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, para falar, precisa de alguém ir falar com eles. Aí entra a obra missionária, alguém ir falar. Mas como essa pessoa vai falar se não for enviado? Então entra outro missionário. Então vejo dois tipos de missionário: aquele que vai e aquele que envia. E esse que envia, eu divido ele em duas partes. O que envia o alimento sólido, condições financeiras, suprimento material, como também aquele que envia o suprimento espiritual, que é a oração. Então divide entre aqueles que enviam condições financeiras e aquele que envia oração, aquele que ora. E muitas pessoas, eu vou orar. Aí vai lá, ora por tudo, por vários tempos, pede quantas coisas a Deus. E na hora fala: Senhor, abençoa os missionários. Aí acho que está orando pelo missionário. Quando nós escolhemos orar pelo missionário, pela obra missionária, é cobrir o missionário de oração, a ponto que aquele missionário não precisa nem orar por ele mesmo, porque tem um grupo, uma pessoa cobrindo de oração. Orar pelo missionário tem que estar na primeira página da vida daquela pessoa. Isso que é orar pelo missionário. Não é simplesmente duas palavras: Senhor, abençoa o missionário. Deus não ouve? Deus ouve. Mas quando falamos que vamos orar pela obra missionária, porque a guerra espiritual é muito grande. Aquele missionário que está no campo, eles têm que estar ali orando por libertação de vidas. Pessoas enfermas, pessoas oprimidas precisam ser libertas, expulsando demônio. E a guerra, o confronto é muito grande, que às vezes não dá nem para ele orar por si mesmo. Mas atrás tem um grupo que oram por ele. Assim que é a obra missionária. E aquele que envia tem que manter o sustento, aquela pessoa tem que comer. Além de comer, ele vai encontrar pessoas necessitadas, que ele tem que fazer a obra social. Como ele vai pregar a palavra para alguém se aquela pessoa está com a barriga pura, vazia, precisa de comida? Então, nessa hora, aquele que envia tem um papel fundamental. Então, é a igreja que foi dada essa obra. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele não falou que é para o pastor, que é para o missionário, é para o evangelista. Ele disse para a igreja. Aí você fala: eu não tenho dom. Como pessoa vai trabalhar em cima de dom aí, se Deus deu uma obra para toda a igreja? Se deu obra para toda a igreja, Deus vai capacitar todos, cada um do seu jeito. Alguns vão falar, outros vão levar um louvor, mas vão estar pregando, e outro vai sustentar aquele missionário através da finança, e outro vai estar orando. Mas botar para quebrar, partir para dentro, porque a guerra é grande.
Almas estão perdidas. É necessário que vidas ouvem a palavra de Deus. E quando colocamos no coração esse propósito, cumprir o ídolo do Senhor, aquelas pessoas que nunca poderão invocar porque não creram, nunca ouviram falar, eles vão ouvir porque alguém vai estar ajudando. Isso é importante para nossas vidas. Aquele missionário vai encontrar barreiras, sim, mas vai ter alguém orando por ele, cobrindo de oração e dando sustento financeiro para ele. Fazendo isso, irmãos, vamos estar esvaziando o inferno e vamos estar povoando o céu. Isso é quem tem um chamado missionário, quem já ouviu uma alma clamar. É quem já ouviu pessoas perecendo, clamando, pedindo ajuda e partindo sem Deus. Então é hora de pensarmos isso, nos conscientizarmos que o Senhor conta conosco nessa obra. Ele não depende do homem, mas ele conta com a ajuda do homem para anunciar a palavra e deu essa incumbência, essa ordem para o homem fazer. Faça isso e com certeza vamos povoar o céu. Creia nessa palavra, tome ela para si, medita nela. Em nome de Jesus, a vitória é nossa. Amém?